Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Revisão de última hora. Aproveite! Concurso para a Prefeitura Municipal de Embu das Artes. Banca INEPAM. Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios. Cargo Guarda Civil Municipal. As provas ocorrerão neste próximo domingo, dia 8 de dezembro de 2024. Portanto, continuem no meu canal e assistam a playlist Banca INEPAM. Antes, comentários sobre os conteúdos que serão cobrados na prova do domingo, dia 8 de dezembro de 2024. Conteúdo de matemática, radicais, operações, simplificação, propriedade, racionalização de denominadores, razão e proporção, porcentagem, juros simples, conjunto de números reais, fatoração de expressão algébrica e suas operações, expressões algébricas fracionárias, suas operações e simplificação, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, sistema de medidas abrangendo comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. Item bem importante, principalmente as unidades de medida e suas transformações. Estatística, noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Geometria, elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano, noções de probabilidade e análise combinatória. Este item sempre aparecendo questões de probabilidade e análise combinatória em provas da banca INEPAM. Então, vamos para os comentários finais de 15 questões conforme bibliografia. Então, vejam. Nós vamos colocar ao lado da questão sempre o item relacionado. Questão número 1, item juros simples. Se o capital de uma aplicação sob regime de juros simples é de R$ 4.500 e o valor dos juros obtidos em um mês é de R$ 270, qual foi o valor da taxa mensal aplicada? Então, lembrando a todos que o conteúdo da banca somente solicita juros simples. Então, vejam, o capital de 4.500 aplicado durante um mês, o tempo é 1, rendeu juros de R$ 270. A pergunta é, qual é a taxa mensal? Então, vamos lá. Juros é o capital multiplicado pela taxa vezes o tempo. Substituindo aqui, eu tenho capital 4.500 vezes a taxa mensal I sobre 100. Colocando na forma de fração, o cálculo final já dá em forma de porcentagem, vezes o tempo, que é um mês, igual a R$ 270. Cortando esses dois zeros do 100, dois zeros do 4.500, eu tenho 45 vezes I vezes 1, 45 vezes a taxa, igual R$ 270. Portanto, a taxa mensal 270 dividido por 45. Efetuando essa divisão, encontramos exatamente a taxa mensal de 6% ao mês. Letra B. Questão número 2. Item sistema de medidas. Item importantíssimo, sempre aparecendo na banca INEPAM. Além de medida de tempo, nós temos medida de comprimento, medida de área, medida de volume. Portanto, dá uma olhadinha que é muito importante. Marina corre durante 2 horas e 17 minutos todos os dias. Ao longo de uma quinzena, que é 15 dias,
quanto tempo Marina terá corrido. Então, vejam, eu vou trabalhar com o tempo de Marina em horas e minutos. Depois nós transformamos em horas e minutos. Então, vejam, em um dia ela corre 2 horas e 17 minutos. Portanto, em uma quinzena, que representa 15 dias, ela correrá 15 dias vezes 2 horas e 17 minutos. 15 vezes 2, 30 horas. 15 vezes 17 minutos, 255 minutos. Logicamente, não tem essa alternativa, uma vez que 255 minutos tem algumas horas e alguns minutos. Então, vejam, cada 60 minutos, 1 hora. Portanto, em 255 tenho 4 horas, que é exatamente 240 minutos, mais 15 minutos. Portanto, o tempo que Marina corre em uma quinzena vai ser 30 horas mais 4 horas e 15 minutos. Podemos somar a unidade horas com horas, 34 horas e 15 minutos, representado pela letra B. Questão número 3. Numa avaliação da escola, Luciano acertou 25 questões de uma prova com 40 questões. Qual é a razão entre a quantidade de erros e o total de questões de Luciano? Muita atenção. A questão está dando o número de acertos. Ele quer saber a razão entre os erros. Então, façam com atenção. Então, vejam. Total de questões, 40. Luciano acertou 25. Portanto, ele errou 15. A razão entre o total de erros, que é 15, e o total de questões, que é 40. 15 40avos. Eu posso dividir isso aqui, se for em forma de índice, e colocar em forma de porcentagem, ou simplificar esta fração por 5. Vai dar em forma de fração irredutível. 15 dividido por 5 dá 3. 40 dividido por 5 dá 3/8. Portanto, a razão entre o número de erros sobre o total, 3/8. Se fosse a razão entre acertos, seria o complemento, 5/8. Portanto, letra D. Questão número 4. Uma casa que vende bolos decidiu aumentar o quilo de cada bolo em 4,2%, passando a custar R$ 88,57. Qual o preço do quilo do bolo antes do aumento? Essa questão é uma questão recorrente em todos os concursos que solicita o item porcentagem. Então, vejam, se ele custava X, teve um aumento de 4,2, passou para 88,57, o preço do bolo vai ser menor que esse valor. Então, não precisa fazer regra de 3 simples. Pessoal, façam da seguinte forma. Se o aumento foi de 4,2 em porcentagem, este valor aqui representa quantos por cento? 100% mais 4%. 104,2%. Ou seja, esse valor em reais representa esse valor em porcentagem. Então, esse valor aqui vou colocar em forma de índice, dividindo por 100, que vai dar 104,2 dividido por 100, dá 1,042. Isso aqui é o índice. Portanto, se eu chamar de X o preço sem aumento, significa o quê? 1,042x vezes x é igual a R$ 88,57, que na realidade é o cálculo que nós fazemos no final de uma regra de 3 simples. Então, x vai ser
R$ 88,57 dividido por 1,042. Tomando muito cuidado na divisão com zeros, eu tenho exatamente R$ 85. Letra C. Logicamente, aquilo que eu sempre falo, vocês não precisam descrever todo esse palavrório aqui em cima. Vocês vão fazer exatamente a continha final. Pega o valor do principal, 88,57, coloca na chave, R$ 88,57, e vocês vão dividir por 1,042. Fazendo essa conta, vocês vão encontrar exatamente R$ 85. Logicamente, isso aqui simplificando para não perder tempo. As minhas videoaulas eu sempre demoro um pouquinho mais porque estou fazendo passo a passo. Tem dúvida? Envie nos comentários. Questão número 5. Operações com radicais. Simplificando, raiz quadrada de 245 mais raiz quadrada de 45 dividido por raiz quadrada de 405, nós temos. Esta questão é uma questão que sempre está aparecendo. Muito cuidado, pessoal. Operações com radicais e principalmente racionalização, que nós vamos ter uma outra questão. Então, vejam, vamos primeiro simplificar cada uma desses termos. Raiz de 245. Eu vou abreviar, fazer o cálculo direto. Fatorando isso aqui, eu tenho 7 ao quadrado vezes 5. Esse 7 ao quadrado aqui, como aqui é uma raiz quadrada, ele sai fora da raiz. E o 5 permanece. Então, raiz de 245 é equivalente a 7 vezes raiz de 5. Raiz quadrada de 45 é 9 vezes 5, que é 3 ao quadrado vezes 5 dentro da raiz. Da mesma forma, tira da raiz o 3, fica 3 raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 405, fatorando, dá 4 fatores 3. Então, fica 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que é 9 vezes 9, 81, vezes 5. Esses dois fatores aqui, eles saem fora da raiz. Então, fica 3 vezes 3 vezes raiz quadrada de 5. Agora, eu vou colocar os valores simplificados. Esse valor aqui é equivalente a 7 raiz quadrada de 5. Este valor aqui, 3 raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 405, 9 raiz quadrada de 5. Essas duas parcelas aqui em cima eu posso somar. 7 mais 3, 10 raiz de 5, dividido por 9 raiz de 5. Posso simplificar, então vai dar quanto? 10 nonos. Muita atenção, com certeza terá uma equação de radicais na prova de domingo. Outro detalhe, pessoal, por favor, terminou a prova, se vocês conseguiram o caderno de questões, envie para o meu e-mail. Assim que tiver a prova em mãos, eu vou fazer a análise das questões de matemática e também de conhecimentos específicos. Muita atenção, pessoal. Nós temos no canal questões sobre conhecimentos específicos. Dá uma olhada. Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que são assuntos que sempre está sendo cobrado. Item 6. Jorge tomou 6 xícaras de café de 40 ml cada. E Vivian tomou 8 xícaras de café de 80 ml.
Qual é a razão entre quantidade de café de Vivian e George? Então, veja, aqui é uma questão bem simples de sistema de medidas. Não precisa fazer nenhuma transformação, porque o café que George tomou está em ml e Vivian está em ml também. Então, eu quero saber a razão entre a quantidade de Vivian dividido pela quantidade de George. Vai dar uma fração simplificando. Então, veja. George, 6 xícaras de 40 ml. Portanto, 6 vezes 40, 240 ml, mililitros. Não precisa transformar. Vivian tomou 8 xícaras de 30 ml. 8 vezes 30, 240. Portanto, a razão entre o que Vivian, muita atenção, Vivian e Georgia, na ordem, 240 ml dividido por 240 ml. São iguais, portanto, a razão é 1. Tomaram quantidades iguais. Letra D. Razão e proporção também sempre aparecendo nas provas da banca INEPAM. Questão 7. Mel possui 18 marcadores de páginas e Renan 24 marcadores de páginas. Eles doaram todos os marcadores de página para um adolescente. O adolescente misturou todos os marcadores de página e pegou um ao acaso. Qual a probabilidade de o adolescente ter pego um marcador de mel? Lembrando, mel, 18 marcadores de páginas. Renan, 24. Lembrando, o que é probabilidade? É os casos favoráveis dividido pelo total. Total de marcadores, 18 de mel, 24 de Renan, 42. O que interessa nessa probabilidade? Marcador de mel, 18. Portanto, a probabilidade desse adolescente ter pego um marcador doado por mel vai ser exatamente 18,42 avos. A probabilidade está em fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar por 6. 18 dividido por 6 dá 3. 42 dividido por 6 dá 7. Portanto, a razão é 3/7, que é exatamente letra B. Muita atenção, a probabilidade pode estar em forma de índice, divisão, ou seja, se vocês dividirem, por exemplo, 3 dividido por 7, vai dar um número aproximado. Dá aproximadamente 0,42. Se o exercício pedir em porcentagem, vocês multiplicam por 100. Então, vai dar aproximadamente 42%. Então, são as 3 formas que podem aparecer. Em fração, em decimal ou em forma de porcentagem. Letra B. Questão número 8. O conceito de reta é primitivo. Pessoal, esses conceitos de geometria, aquele item primeiro, quando começamos a estudar geometria plana. Pontos, retas e planos são conceitos primitivos da geometria. Não tem definição. Então, veja. Reta é um conceito primitivo? Sim. Por quê? É um conceito da geometria analítica? É um conceito da matemática? É um dos primeiros conceitos da matemática? Não possui definição, serve para definir polígono. Logicamente, o que eu falei inicialmente. O estudo da geometria começa pelos conceitos primitivos. Quais são eles? Pontos, retas e plano. Não tem divisão, não tem definição. Portanto, letra D. Veja aqui o lembretezinho. Ponto, reta e plano são conceitos primitivos da geometria que não têm definição.
Muita atenção. Correto? Questão número 9. João fará um jantar romântico para Débora. Ele deverá escolher um entre feijão branco, ervilha ou grão de bico. Também deve escolher um entre peixe, carne ou frango. Escolher entre um espaguete, penne ou ravioli. E um entre vinho branco, vinho rosé, vinho tinto ou suco de uva. Quantas opções João possui para o jantar? Então, vejam, nós temos aqui uma questão de contagem. Os problemas de contagem, de análise combinatória, nós resolvemos utilizando o princípio fundamental da contagem, permutações simples, permutações com repetição e arranjos simples. Sempre análise combinatória simples. Então, eu tenho aqui quantos itens? Ele tem que escolher entre um prato de feijão branco, ervilha ou grão de bico. Ou seja, item 1. Item 2, escolher uma carne, peixe, carne, frango. Escolher uma massa, espaguete, penne ou ravioli. E um vinho. Então, são 4 itens. Quantas possibilidades eu tenho para a escolha do primeiro item? Então, eu tenho feijão branco, ervilha ou grão de bico. 3 possibilidades. Escolha do item 2, que é a carne, peixe, carne ou frango. 3. Uma massa, espaguete, penne ou ravioli. 3. E 2 tipos de vinho, ou melhor, 4. Vinho branco, vinho rosé, vinho tinto ou suco de uva. Portanto, 4. Pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 4, 108 combinações possíveis. Letra E. Questão sempre aparecendo na banca INEPAM. Absoluta certeza. Uma questão de análise combinatória nós teremos na prova de domingo. Não esqueçam, pessoal, amigos, enviem suas provas para que eu possa fazer os comentários. Fica muito difícil eu comentar a prova se nenhum amigo está enviando a prova. Vamos lá. 10. Questão recorrente. Certeza absoluta que teremos uma questão de porcentagem nesse estilo. Uma mochila com desconto de 6% sobre o valor inicial custa R$ 648,60. Qual o valor inicial da mochila? Ou seja, qual o valor da mochila sem o desconto? Então, veja, se a mochila custa R$ 648,60 com desconto de 6%, vocês vão concordar que já está excluído esses R$ 38,92. Absurdo. A banca sempre está colocando questões, itens esdrúxulos. Dá sempre uma olhadinha. Se a mochila custou R$ 648,60 com um desconto de 15%, significa que, em porcentagem, a mochila custou 100% menos 6%, 94%. Questão idêntica àquela questão do aumento. Muita atenção. Então, ele pagou 94%. 94%, aquilo nós falamos, é 0,94 dividido por 100, não é isso? Portanto, se eu chamar de X, o preço da mochila, que vai ser um valor superior a esse aqui, 0,94x igual a R$ 648,60. Dividindo isso aqui, eu tenho exatamente 690, que é a letra A. Lógico, se você tem tempo, você pode apelar
para ignorância, como diz. Calcula 6% desses itens aqui, excluindo isso aqui que está totalmente fora do contexto. Calcula 6% de 690. Será que dá isso aqui? 6% desse valor. E assim sucessivamente. Demora um pouquinho, mas pelo menos acerta. Questão número 11. Questão de análise combinatória de anagramas. Eu tenho absoluta certeza. Uma questão de análise combinatória nesse estilo aqui, com certeza nós teremos. Enviem seus comentários depois. Vejam, se nós retirarmos 200 da quantidade de anagramas da palavra 200, temos quanto? Anagramas, a gente vai sempre utilizar permutações, sem repetição ou com repetição. Vejam, a palavra 200 não tem letra repetida. Portanto, é uma permutações simples, utilizando anagramas simples, que é exatamente essa definiçãozinha. Permutação de n é n fatorial. Na última questão desta videoaula vai ter uma outra questão de permutação com repetição. Muita atenção, não podemos errar. Vamos lá. Se n é 8, ou seja, eu tenho 2, veja aqui, 2, 4, 6, 8 letras. Então é permutação de 8. 8 fatorial é multiplicar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Multiplicando tudo isso aqui com muito cuidado para não errar, tem esse anagramas. Só que ele não quer esse total aqui. Aliás, nem tem aqui. Eu tenho que tirar desse valor 200. Portanto, 4.320 menos 200, 4.120 anagramas, letra B. Acertamos na mosca que vai cair esta questão, neste mesmo estilo. Questão 12. Questões de estatística, nós temos 3 tipos de questões: mediana, moda e... fugiu da minha cabeça. Média, mediana e moda. Média, mediana, moda. Os 3 M's famosos. Luísa conta diariamente a quantidade de alunos de uma sala de aula, de segunda a sexta-feira. 5 dias. Em 2 semanas, ou seja, em 10 dias, ela contou 29 no primeiro dia, 32, 37, 28, 29, 32, 33, 28, 32, 34. Se fôssemos calcular a média, eu somava tudo e dividia por 10. Como eu quero saber a moda, o que é a moda? Moda de um conjunto de valores é aquele que aparece mais vezes na distribuição. Veja, o que nós temos aqui? O 32 aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É o valor que aparece mais vezes. As demais sempre apareceram quantidades menores. Portanto, a moda, 32 alunos, é o valor representativo dessa série de valores. Letra B. Outro detalhe. Se os dados são números inteiros, não pode ser moda 32,4. É quantidade, portanto, tem que ser número inteiro. Então, já poderia excluir de cara esses 2 valores. Correto? Média, mediana e moda. Permutação, combinação, arranjo e princípio fundamental da contagem. Questão 13. Elias colocará à disposição de seus convidados copos para servir uma bebida destilada. Ele imagina que cada convidado poderá tomar 2 doses, cuidado, 2 doses de 40 ml de medida. Então, cada convidado toma quanto? 80 ml de bebida destilada.
e por isso disponibilizou 9,12 litros de bebida. Quantos convidados haverá na festa? Lembra, vendo que todos tomaram 2 doses de 40 ml, de um total de 9,12 litros. Questão de medidas, muito cuidado com as transformações. Tenho na cabeça aquelas transformações daquela tabela. Nessa questão eu vou fazer mais simples. Então veja, 1 litro é 1.000 ml. Por que eu coloquei em mililitros? Porque a dose está em mililitros. Então veja, 9,12 litros, se cada litro tem 1.000 ml, eu vou multiplicar 9,12 vezes 1.000, que dá 9.120 ml. Cada convidado tomou 2 doses, tomou 80 ml. Portanto, total de convidados, 9.120 ml dividido por 80 ml de bebida. Dividindo isso aqui, 114 convidados, letra D. Muita atenção em questões de sistema de medidas. Sempre a banca solicita questões que vocês têm que transformar ou em minutos, ou em centímetros, ou em metros quadrados, ou volume metro cúbico. São as medidas usuais. Tem dúvida? Nós temos ainda alguns dias para sanar as dúvidas de vocês. Hoje é quinta-feira, nós temos da sexta-feira, sábado, a prova será dia 8. Questão 14. Questão recorrente também. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 3 irmãos estão batendo tambores e cada um está batendo num ritmo. O primeiro bate a cada 3 segundos. 3, 6, 9, 12, 15. O segundo bate a 4 segundos. 4, 8, 12, 16. O terceiro bate a cada 6 segundos. 6, 12, 18. Se eles baterem juntos, após quanto tempo baterão juntos novamente? Esta questão vocês podem fazer direto. Ou então, o conceito é esse. Toda vez que eu tenho a ideia de encontro, vocês terão que tirar o mínimo múltiplo comum. Ou seja, o tempo que eles baterão junto vai ser o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 6. Como é que se faz o mínimo múltiplo comum? Ou, o que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que é divisível ao mesmo tempo por 3, 4 e 6. Dá para até saber. Por exemplo, o 8 está excluído, o 10 está excluído, o 13 está excluído, o 18 está excluído. Concorda? 18 não é divisível por 4. 13 é número primo. 10 não é divisível por 3. 8 não é divisível por 3. Portanto, só pode ser 12. Vamos lá. Mínimo múltiplo comum. Dividimos por 2, 3, 2, 3. Divide por 2, 3, 1, 3. Divide por 3, 1, 1, 1. Então, o menor número que é divisível ao mesmo tempo por 3, 4 e 6 é 2 vezes 2 vezes 3, 12 o quê? Segundos. Então, após 12 segundos, os 3 baterão junto. Então, basta fazer assim, ó. 3, o primeiro, 6, 9, 12, 15. O segundo, 4, 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente. O outro, 6, 12, 18, 24 e assim sucessivamente. Em que momento os 3 baterão os tambores juntos? Exatamente quanto? 12 segundos. Essa é a ideia que nós fizemos. Letra C. Entenderam? Se não entendeu, envie seus comentários. Lembrando, por favor, enviem
a prova para que eu possa fazer os comentários. Se vocês, logicamente, tiverem a possibilidade de ficar com o caderno. Acredito que quem ficar nos últimos a entregar a prova poderá levar a prova para casa. Ou então no site da Banca Inepan. Questão 15. Questão de anagramas. Um casal colocará o nome de seu filho de Danilson ou Deneilson. É correto afirmar que cada uma dessas palavras aqui, desses nome próprio, vai ter uma quantidade de anagramas. O que é anagrama? É permutação das letras com sentido ou não sentido. Por exemplo, se eu tiver a palavra Vera, não tem letra repetida. Um anagrama, por exemplo, é a palavra V-R-E-A. E assim sucessivamente. Então, alguns anagramas têm sentido, outros não. Algumas palavras. A pergunta é: qual anagrama tem mais... Qual palavra tem mais anagramas? Então, vejam. Eu vou fazer o cálculo. Correto? Danilson tem letra repetida. Veja, o que tem letra repetida? Aqui tem 1, 2 N's. Essa é a permutação com elemento repetido. Permutação de N é alfa, beta. Esse alfa, beta aqui em cima é a repetição. N é a quantidade. Então, por exemplo, Danilson tem quanto? 2, 4, 6, 8. Então, N é 8 e tem duas letras A. Então, fica assim. Permutação de 8 por 2. 8 fatorial dividido por 2 fatorial. Desenvolve isso aqui. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Para no 2, porque aqui embaixo tem 2. Corta, corta, dá isso aqui, ó. A palavra Danilson. Se ele colocar o nome de Danilson, tem 20.160 anagramas. Se ele colocar o nome de Deneilson, também tem letra repetida. Veja o que tem. N é 9. 2, 4, 6, 8, 9. Tem duas letras N, duas letras E. Então fica assim. 9 por 2, 2. 9 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. Simplifica 2 fatorial. 2 fatorial é 2. Simplifica com o 4. Multiplicando tudo isso aqui, dá 9.720. Então, o que nós concluímos? Danilson tem 20.160 anagramas. Deneilson tem 90.720. Portanto, Danilson possui menos anagramas que Deneilson. Letra E. Certeza absoluta que nós teremos uma questão de análise combinatória. Ou permutação, que é anagrama, ou repetição, ou sem repetição, ou princípio fundamental da contagem. 15 questões da Banca Inepan. Revisão de última hora. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like, por favor, continue no canal, que nós temos em alguns dias. Banca Inepan, link na descrição da videoaula. Se vocês tiverem possibilidade, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. E também, se você tem condições, utilize a chave Pix para a colaboração monetária com qualquer valor. Bem-vindo, será bem-vindo. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.